Chico Moedas foi no Bopismo. E, é claro, eu tô atrasado nisso porque eu fiquei aquele recesso todo, né? Então, assim, um monte de gente já reagiu ao Chico Moedas no Bopismo, etc. Mas eu vi que ele falou de cinema, falou de um monte de coisas e a gente precisa falar aqui também. Desculpa, essa é a desculpa. Vamos falar sobre isso? Então vamos. Só não continuei. Então eu vou fazer, veja o 352, como você falou 47, eu vou fazer o 343, a adaptação do sistema tático. Legal. Me fala 3 filmes que te emocionaram, cara. Porra, 3 filmes que me emocionaram. Vamos lá, eu vou responder junto com ele, tá? 3 filmes que me emocionaram. Ladrões de Bicicletas. Divertidamente, e é isso mesmo. Tô botando Divertidamente o primeiro junto com Ladrões de Bicicletas. E eu vou falar um recente que me pegou muito, tá? Que é o... Ai, caralho, como é que é o nome do filme? Do Hamaguchi? O Mal Não Existe. Puta que pariu, O Mal Não Existe é muito foda. O Mal Não Existe, ele vai contar a história de um vilarejo e, portanto, de sujeitos que dominam a narrativa local. Vem uma empresa de fora e fala que vai ser maravilhoso pro vilarejo construir uma espécie de acampamento gourmet naquele lugar, tá ligado? E aí os locais começam a falar, não precisa disso. E aí os caras que estão representando essa empresa começam a escutar as histórias desses caras e, enfim, maravilhoso. Só que o final do filme, quando acontece, eu fico com a boca aberta uns 3 minutos. Eu fico uns 3 minutos com a boca aberta com o final de O Mal Não Existe. Parecido com isso, só quando eu assisti Phoenix do Petzold. E assim, Phoenix é melhor, tá? Eu posso dizer então 4 filmes aqui pra vocês. O Mal Não Existe, Divertidamente, Ladrões de Bicicleta e Phoenix. Pronto. Vem aqui comigo. Cola. Você sabia que tem 3 aulas lá do Introdução ao Cinema disponíveis gratuitamente pra você? É isso mesmo, a aula O que é uma Teoria do Cinema, parte 1, o Cinema Novo e a Estética da Fome, a primeira aula de 3 sobre cinema novo disponível lá no curso, e As Mortes do Cinema, o Cinema Natimorto. A primeira aula de uma sequência de aulas que eu tô fazendo daqui pra frente sobre as mortes do cinema ao longo da história. E todas elas você acessa na página do curso que tá na descrição aqui do vídeo. E é claro, tomar aquele gostinho pelo curso que te oferece 2 aulas novas todos os meses e mais de 50 aulas já disponíveis lá. É uma plataforma de streaming de aula de cinema. Faça parte. Ixi. Vem 2 à cabeça muito rápido. Um recente de Ainda Estou Aqui. Bom, Você se emocionou? Muito. Chorou no cinema? Dito isso, peraí, rapidamente. A última vez que eu falei que eu queria uma camisa de time... Eu vou até botar pra câmera assim. A última vez que eu falei que eu queria uma camisa de time aqui na nossa live, eu ganhei essa camisa, tá? Na última vez eu falei que eu queria muito uma camisa do Bangu. E eu queria muito uma camisa do Bangu. E aí o pessoal do Camisa 12, maravilhosos, diga-se de passagem, me mandaram uma camisa do Bangu que eu uso frequentemente, inclusive, pra sair. Eu acho maravilhosa. Mas se tem uma outra camisa que eu queria muito, era essa camisa aqui da Fiorentina. Puta que pariu. Assim, essa eu digo, assim, é a camisa sim, tá ligado? Essa camisa roxa com a manga branca. Tem várias outras da Fiorentina pra além desse ano que o Chico Moedas tá usando. Então, assim, tô lançando de novo o desafio. Quero muito uma camisa da Fiorentina, me manda aí. Chorei. Também. Assim, Eu ganhei do Bangu, me enviaram, pô. Na verdade, eu não vi no cinema, eu vi Vi em casa. vi agora em casa. Porque... Comprei essa camisa da Fiorentina, é muito linda. Então me manda, porra. Não compra pra você não, compra pra mim, porra. me remete muito... meu pai viveu muito esse período. Meu pai tem 74 anos. Então, ali na década de 70, ele tinha 20 anos. Né? Então, assim, ele viveu intensamente esse período. Conheci amigos dele que foram amplamente perseguidos pela ditadura militar. Jura? Então isso me toca num lugar muito, muito sensível. Meu pai só fala de política. É mesmo? Apenas. Apenas. É um elo de conexão entre vocês? Totalmente. É? Totalmente. E então isso foi muito vivo o tempo inteiro na minha casa. Né? Os amigos dele. Né? Assim, um dos melhores seres humanos que eu conheci na minha vida foi um cara que foi torturado pela ditadura militar. Né, que foi o Afonsinho. E ele, a primeira vez que eu conheci ele, meu pai falava muito dele, eu ficava com aquela imagem, eu falei assim, nossa, como é um cara que sofreu tanto,
tanto isso, né? E ele me deu e o cara me deu um quadro, mano. O Que ele Afonso? pintava. Me deu um quadro, eu pintado criança. Caralho. E numa delicadeza, eu falei assim, meu Deus do céu. Parei pra pensar assim, como é que pode um cara que foi tão... passou pelas coisas mais horrendas que um ser humano pode passar, e ele mantém a ternura e a delicadeza dele. Né? A mulher dele também era um Che Guevara, sem perder a ternura. negócio assim, sabe? Era um negócio duríssimo, porque ele andava de manga comprida por causa de tudo que... De cicatriz que ele tinha. Era um negócio assim... Então o filme me pega muito nesse sentido. Tem vários filmes do Walter Salles que eu prefiro do que o Ainda Estou Aqui. Né? O Abril dos Ainda Estou Aqui é o meu filme favorito do Walter Salles, tá? Eu gosto mais do que Central do Brasil, eu gosto mais que Abril Despedaçado, eu gosto mais que Linha de Passe nem é bom. Eu gosto mais... Acho que Ainda Estou Aqui é o filme mais maduro do Walter Salles. Despedaçado, Terra Estrangeira. Eu adoro o Walter Salles Terra Estrangeira eu ainda não vi. enquanto cineasta. É bom pontuar, enquanto cineasta. Mas aquilo tudo ali... Mas também vale dizer assim, como pessoa também eu não tenho nada contra o Walter Salles. Eu tenho contra a classe dele. Eu acho que não deveria existir pessoas com mais de 1 bilhão na conta. Ponto. E o Walter Salles é uma delas. Não que eu acho que o Walter Salles não deva existir, mas que ele não devia ter 1 bilhão na conta. Ponto. É isso. Pra mim foi muito difícil de ver. Tem momentos assim até É de imoral. rejeição, assim. É muito duro, né? Aquela situação. Então, chorei muito. Chorei muito. Pra tirar esse assunto, chorei muito com esse filme. Muito. Divertidamente. Ok, ô Chico Moedas. Peraí, vamos lá. Chico Moedas, responde a mensagem no Zap. Quer dizer, eu mandei uma mensagem pra um Zap que supostamente é do Chico Moedas, mas ele não me respondeu. Responde minha mensagem no Zap, vamos no desencontro, Chico Moedas. Porra, vamos. Ou então vamos no de cara com o leão, se você não quiser sair de casa, vamos no de cara com o leão. Porra. 1 ou 2? Fudido. Muito pica. Irmão, Quando o bicho, o amigo imaginário, quando ele some, mano. esquece. Quando o Bing Bong some, a infância indo embora, nossa! Mas pra mim, a cena mais bonita, e eu já falei isso aqui, eu já devo ter falado isso aqui umas 50 vezes, no desencontro mais outras 50, mas eu vou repetir todas as vezes. Todas as vezes. Pra mim, a cena mais absurda de Divertidamente é quando a Alegria, que é uma fascista, tá? A Alegria no filme, quase inteiro, é uma fascista. É insuportável a Alegria. Mas no momento que ela descobre a importância da tristeza... Tomar no cu. Esquece. Take Her to the Moon. É o filme de quanto tempo? Ele deve ter o quê? 1 hora e quanto tempo? Eu acho que 1h30. Eu choro 1 hora desse filme. Juro por tudo que é mais sagrado, cara. Porque me lembra também daquela minha fase, mais Claro. daquela batalha. As ilhas caindo. A Ilha da Bobeira. Nossa, a Ilha da Bobeira caindo. Eu fico... Sabe qual é o problema? A Riley. Eu fico pensando que a Riley é minha filha. Aí eu fico pensando, quando é que a Ilha da Bobeira vai cair na minha filha? Quando é que a minha filha vai perder a Ilha da Bobeira? Aí eu vou fazer as bobeirinhas com ela e falar, ai, pai, para. Puta que pariu. Batalha interna. Porra, aquilo ali, velho. mano, aquilo ali me destrói, cara. Eu não quero passar por isso. Eu vou começar a chorar. Puta que pariu. Ai, caralho, eu vou começar a chorar agora. Ai, meu caralho. Quando meus filhos começarem a perder a bobeira e virarem adolescentes rabugentos que não querem falar com os pais. Ai, se você é adolescente aí, não faz isso com seus pais, que eles vão chorar também. Eles choram por dentro, de verdade. Cara, me destrói. Eu tô agora Sabe? pensando em Divertidamente e chorando aqui. Vai tomar no cu. Puta que pariu. Ai, puta que pariu. E outro filme que me emociona. Acho que A Vida é Bela, me emociona. Ah, vai tomar no cu, Chico Moedas. Vida bela é o caralho, porra. Eu tô aqui chorando. Aqui. Porra, tô chorando real. Aí ele vem me meter Vida é Bela. Porra, Chico Moedas. Mas vamos pro desencontro. Porra. Vida Bela me quebra legal as pernas. Essa década de 80. Um regime autoritário.
o cara pode estar jogando gamão e ser a última coisa que ele faz com a família dele, assim. Cara, Ele do nada cortou. eu acho que o filme escolhe o prosaico, o cotidiano, o banal, e isso gera uma identificação imediata com todo mundo. Poderia ser eu, poderia ser a minha família. Eu queria saber se esse aspecto do filme fez você pensar nesse... Porque hoje a gente tá vivendo um dia em que tempos em que as pessoas... Não, gente, pelo amor de Deus, é porque a minha filha, a idade da minha filha corresponde mais com o Divertidamente, só isso. Mas os dois, porra. saem às Melzinho e ruas para Livinha. pedir o retorno desse regime. Você acha que essa escolha do cotidiano talvez tenha sido o responsável pela comoção total que o filme causou? O Léo, ele é do... O Léo é do Aranha. Ele gosta de Spidey. Equipe Aranha em ação. Acho que totalmente, é isso, é exatamente o que você falou, assim, é o reconhecimento, né? É o sofá da sala, E a Riley lembra muito mais a minha filha, né? tá ali. Cara, a mobília é uma coisa que ela me emociona muito nos filmes, assim. É sabe? mesmo, velho? Muito, cara. No lugar de A Vida é Bela, podia ser Cook e A Vida é uma Merda, pode crer. Mas eu não gosto tanto de A Vida é uma Festa, não. Muito. Como é que é o nome daquele filme que faz o... Aquários. Sim. Eu acho que ali, por exemplo, tem várias cenas ali Não é em do- cima é- de mobílias. Tem Eu acho que é o filme que eu menos gosto do Kleber, é Aquarius. tanto que ela tá ali fazendo amor com o cara em cima da mobília, eu acho que é usado de uma maneira... Porque eu acho que é um lugar que te coloca. Uhum. Você reconhece, isso aqui tem na minha casa. Isso aqui tem na minha casa. Isso é muito forte. Toda criança gosta de Homem-Aranha, incrível. Meu filho, ele é viciado em... O Léo, ele é viciado em duas coisas. Olha só o que eu vou contar pra vocês aqui. Eu já falei sobre isso aqui, tá? Mas o meu filho, ele é viciado em duas coisas. Ele é viciado em Homem-Aranha e em Tiranossauro Rex. Tá? Essas são as duas coisas que o meu filho é viciado. E aí... Qual é a grande parada disso tudo? E eu acho que isso é muito comum, tá? Crianças serem viciadas em Homem-Aranha e serem viciadas em Tiranossauro Rex. E aí, um sujeito na internet teve a brilhante ideia de fazer o seguinte, olha... Se as crianças, elas são viciadas em Homem-Aranha e em Tiranossauro Rex... Mais que isso, em Super-Herói e Tiranossauro Rex, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir um jogo de Jurassic Park, um simulador de Jurassic Park na internet. Vou botar os dinossauros vestidos de super-herói e vou botar um pra lutar contra o outro. Teve um momento da vida do meu filho, do Léo, que ele era viciado em assistir isso aqui. E era isso. Isso aqui é um caça-níquel, tá ligado? É claro que depois de um tempo, assim, depois que a gente percebeu, depois da terceira, quarta vez, a gente cortou isso da vida dele. Ele foi doído? Doeu pra ele? Doeu. Mas essa porra não tem como. Não tem como. Tá ligado? A gente cortou essa porra. Mas isso aqui é caça-níquel. O cara percebeu. O cara foi um gênio absurdo. O que esse cara aqui ganha de dinheiro... Só esse vídeo aqui tem 7,7 milhões de visualizações. Só esse. E tem um monte desses. Tem um monte desses. Tá? Tá bom? Então, assim, o cara teve a genialidade de pensar assim... Crianças gostam de dinossauro. Crianças também gostam de Homem-Aranha. Vamos botar o dinossauro pintado de Homem-Aranha pra lutar contra um outro dinossauro. E é isso. Forte, assim. Esse é meu filho. Eu gosto muito, assim, eu sou fissurado nisso, na imagem, assim, e como isso pode localizar emocionalmente, espacialmente, de várias formas. Agora vamos isso no voltar que a cinema. gente se perdeu daqui. Então, assim, é isso. Aquela sala, o portão... é muito forte aquilo, né? É muito forte. Eu É acho uma coisa totalmente... carioca também, né, cara? É isso.
porra, velho. É isso. Eu não, sou paulista, mas é aquela coisa do tipo assim, a praia na frente, que é talvez a epítome da Meus felicidade pêsames. ali, e naquela esquina tinha alguém sofrendo uma coisa... Ainda mais que o Rio não se modernizou tanto, você ainda Verdade. tem também muito daqueles resquícios em muitos lugares, né? Então, assim, É. é impressionante. Você falou que seu pai só fala de política, cara. E tem... muitas pessoas me mandaram isso, inclusive o Felipe Mascari, editor do programa, que é um cara de esquerda. Mas você se declara um cara comunista, né? Eu acho complicado, eu tenho dificuldade de fazer isso, porque eu não posso ser eu comunista e o Jones também, né? A gente tem que Manuel. a gente tem que Sim. separar. Não, pode sim, Chico. Acho que essa é uma questão que a galera pega muito, assim. Se a gente ficar esperando ter o máximo de leitura possível pra se declarar enquanto uma pessoa comunista, socialista, seja lá o que for, porra, aí a gente nunca vai ser, tá ligado? Então, assim, a grande parada é aquela velha questão, a prática é o critério da verdade. E é isso que de alguma maneira basta. É claro que estuda, evidentemente, tá ligado? Mas essa separação, o Jones então não posso ser, porque o Jones sabe muito mais, assim, sabe. Tá ligado? Lógico que sabe. Mas é isso, não precisa. Precisa buscar, mas não precisa ser. Né? Mas você... Senão, se a gente for em última instância, assim, só dá pra ser comunista Marx, tá ligado? E foda-se. Então, perdão, você não se declara, mas Lenin. você valoriza você, enfim. Não, pra você- mim, eu tô absolutamente convencido de que os melhores que analisam a realidade são os comunistas. Eu tô absolutamente convencido disso pelo de tudo que eu já escutei. Quem são Foda. as pessoas que você escuta? Quais são as pessoas Hoje? que... Hoje, eu gosto muito... Vou falar dos caras que hoje eles estão até discutem muito. Ah, é? Eles discordam, por exemplo, sobre a situação da China em alguns pontos. Vai meter Gustavo Tem um Machado. histórico aí nos últimos 4 anos, ou talvez mais um pouquinho, de discutirem um pouco, de um achar que o outro não é tão simpático nas críticas, e um critica o outro. Eu gosto muito do Gustavo Machado, A loirinha do Luigi. muito militante do PSTU. Sou muito fã dele, muito fã dele. Inclusive, abriu as portas agora, ele tá indo em alguns podcasts para esses debates que estão sendo feitos. Eu acho que ele é um cara, assim, de leitura de Marx, assim, eu fico abismado com o conhecimento dele e a capacidade também didática dele de entregar isso fácil para as pessoas. Sou muito fã do Jones, sou muito fã Foda. do João Carvalho. Pica! João Carvalho é foda! Carvalho eu acho Jones também é foda. sinistro. Tem uns caras que são menores, que às vezes não estão tão na internet, que é o Gabriel Lazari. Conheci ele pelo meu querido, meu Deus do céu, pelo Gustavo Machado também, né? Só que o outro tem dois ali. Cara, tem muito cara. Tem o Eribaldo, que é um amigo do Jones também, que é um cara super delicado, assim, também. Inteligentíssimo, cultíssimo. Ele fez um texto muito legal sobre a instrumentalização da arte por parte da esquerda, que eu acho que às vezes é meio inevitável, assim, né? A gente querer um filme que tem uma mensagem que... Uhum. E isso não necessariamente é o papel da arte, né? Assim, é um cara que ele conversa todos esses assuntos, Eribaldo Maia, fantástico. Eu e o Eribaldo já trocamos vídeos, conversas sobre esse assunto. Então tem muito cara bom aí, cara. Muito cara bom, assim. Mas são esses caras, assim, que eu mais tô escutando. Você conhece a Carolina Freitas? Não, o nome não me é estranho. Chico, vem conhecer o Desencontro, Chico. Vem conhecer aqui o canal também, que vai ter cheio de mudança também. Tu vai curtir, cara. Tu que é um cara que gosta de cinema. É comunista? Pô, Ela participa de eu vou falar que tu é comunista, cara. Desculpa. algumas lives, assim. Ela estudou comigo no colégio. Ela é uma gênia, mano. Que ela tem pra falar, assim. E eu acho que ela senta nessa mesa aí. Ela é incrível. Depois eu te mando uns materiais dela. Ela é demais. Cara, eu queria muito te ouvir sobre isso, porque eu entrevistei o Chico Sá aqui, entrevistei o Joe Willis aqui, e eu tô com um cagaço pro ano que vem, enorme. E eu sei que, assim, primeiro... Eu queria muito também ter lá nos encontros o Bop, o Lucas Bop, com a irmã dele. Que eles também têm um quadro de cinema, o Lucas Bop com a Maria Bop. E os dois juntos, sei lá, ia ser muito foda. Vou tentar falar com ele. Pra gente discutir uma coisa, eu não sei se você concorda comigo, que acho que a esquerda como um todo, essa esquerda não... Mas a esquerda colocou no mesmo balaio antipetistas e bolsonaristas.
As pessoas acharam que todo mundo que votou 17 em 18 e 22 em 22 eram todos fascistas e tudo mais e tal. E eu acho que houve aí uma miopia enorme. Porque cada vez mais eu percebo que... Eu caí nesse radicalismo simplista, mas cada vez mais eu percebo que tem muita gente escrota de esquerda, que não cumprimenta o garçom, que não fala com a faxineira, que é um merda, basicamente. E tem gente legal que votou no Bolsonaro. E eu acho que quando a gente cai nesse binarismo, eu acho uma estupidez, na verdade. Eu queria ouvir de você como você, Chico, lidou com isso. Se você hoje é um cara meio radical, quase excludente, do tipo assim... Cara, se você votou tal coisa, se você defende tal coisa... Claro que eu acho que tem um risco no chão que é a democracia, mas... se você tem uma flexibilidade ou uma abrangência maior, acolhe mais gente, ou se você ainda mantém uma postura um pouco binária nesse sentido. Como que você lidou nesse recorte dos últimos 7 anos no Brasil? Tá, assim, eu acho que eu nunca falei disso, assim. Eu tenho uma opinião, eu acho que não agrada nem um lado nem o outro, tá? A minha opinião é a seguinte. Primeiro que pra mim o debate político ele não é um debate moral. Em primeiro lugar. Então, assim, tinha uma frase que eu não lembro quem fala, que é comunista, ele mata, ele pode fazer as piores coisas, mas ele continua comunista porque é uma outra discussão, não é um debate moral. O debate quais são as consequências reais do que é praticado nesse sistema. O que isso gera? E tem um fato. O que gera? O que isso gera? A desigualdade. Isso gera você sugar a riqueza de um lugar para concentrar em outro. Isso é o que aconteceu. Né? E isso não tem moralidade nisso. Eu não estou falando... O burguês, a frase clássica, né? O burguês não explora porque ele é mau. Ele explora porque dá lucro. Perfeito. Eu não tenho nenhum problema. Por exemplo, Walter Salles, eu tenho certeza que é um cara espetacular. É um banqueiro. Mas eu tenho certeza que é um cara espetacular. É o que a gente estava falando agora há pouco. Eu não tenho nenhum problema com a pessoa do Walter Salles. Zero. Nenhum problema. O que eu tenho problema é ter uma sociedade em que permita que exista Walter Salles e que exista um cara que não tem o que comer. Isso, pra mim, nunca vai ser explicado, irmão. Nunca. Na minha vida, alguém vai capaz de explicar. É isso. E não tem como isso entrar na minha cabeça. Né? E eu acredito muito no ser humano. Né? E assim como se acabaram outros sistemas, esse vai acabar também. O capitalismo ele tem uma magia de fazer com que as pessoas acham que aqui é o estágio final. Né? Depois tanto o cinema reproduz isso da maneira, né? Acabou o vai acabar, mas é aquele negócio. Ele não acaba sozinho, né? Demanda de organização, assim como outros modelos históricos acabaram com luta, com força. Também acabou o mundo. Né? Só que vai surgir outra coisa. O que é essa coisa? Não sei, né? Mas assim, cara, eu acredito, cara, que... Quando ele diz que o cinema já representou isso inúmeras vezes, a gente pensar... Wall-E, por exemplo. É isso, o mundo acabou, mas o capitalismo não. O capitalismo continua. O capitalismo vai para o espaço. O capitalismo foi eficaz o suficiente para destruir a Terra, porque isso é parte integrante das contradições capitalistas. Inclusive, tem um livro do David Harvey que tá ali, em algum lugar ali, não dá para pegar agora, mas chamado 17 Contradições e o Fim do Capitalismo, onde ele descreve as contradições inerentes ao capitalismo, insuperáveis dentro do sistema, onde uma delas é a relação ambiental, a destruição criativa da natureza. Na medida em que, para o capitalismo continuar gerando lucros, é preciso acumular infinitamente as riquezas. Para que se acumule infinitamente as riquezas, é preciso explorar os recursos naturais, que são finitos. Existe uma destruição progressiva e criativa dessa natureza. Então, veja, é inerente ao capitalismo essa destruição criativa da natureza. E aí o Wall-E diz muito bem sobre isso, né? A Terra, o capitalismo foi eficaz em destruir essa natureza, mas não é possível pensar o mundo sem o capitalismo. É mais fácil imaginar o fim do do que o fim do capitalismo. E aí o capitalismo vai para o espaço, amigo. Esse sistema de exploração, esse sistema de poder, etc., vai para o espaço, mas o mundo destruiu. Tá ligado? Mad Max é um pouco sobre isso também. Mas Mad Max ainda tenta discutir um pouco sobre esse mundo que foi destruído por esse sistema de exploração, mas sobre um grupo de pessoas que se organizam para tentar destituir esse sistema de poder. E eu faço uma meia-culpa aqui, dentro agora do que eu vou falar, porque eu carrego muita coisa do meu pai, que é a minha grande referência política. Teve uma grande disputa durante ali
a volta da democracia, surgiram muitos líderes, surgiu Lula e surgiu, até antes, né, da ditadura, né, o Brizola contra a ditadura e tudo, surge Lula e Brizola. Né? Nesse momento, surge a disputa Lula e Brizola depois da redemocratização, né? No campo progressista, da esquerda. Exatamente. E essa luta foi sinistra, né? Quem viveu a época, meu pai brizolista, né? Tem muitos resquícios dessa luta, muita coisa guardada. Eu realmente, assim, sou zero, assim, fã do Lula. Zero. Você é? Zero. Sempre foi ou cada... Sempre fui. Ou nesse governo? Sempre fui. Sempre foi? Sempre fui. Porque, assim, cara, eu entendo, às vezes, as pessoas, muita gente faz a crítica, entre pessoas de esquerda, né? A gente conversa. E eu espero que a gente sempre possa conversar isso, porque eu amo conversar isso. Fala assim, mas tu não sabe, às vezes fala assim, é pouco que o Lula deu. Aí o cara fala, mas pro cara que ele deu foi muito. E eu falo, mas você não pode falar isso. Exatamente. O cara pode. Se o cara não tinha um pão pra comer, ele deu um pão, esse cara eu não vou discutir com esse cara. Agora, você tá aqui comigo tomando um vinho de 120 reais. Você não pode falar isso. Ah, mas eu entendo a dor do outro. Não, mas queira mais pra ele, mano. Queira mais pra ele. Então eu acho que por que eu volto a falar? Volta a virar uma discussão moral. Ah, você não tem sensibilidade, eu tenho sensibilidade, você sei lá o quê. E não é isso, pra mim, que caracteriza essencialmente a discussão política. A discussão política é o seguinte, o Lula, ele não fez um governo de esquerda. O Lula, ele desmantelou sempre, todos os sindicatos. O Lula rejeita a teoria política. Então, o Lula, ele é isso aí, sempre foi. Ele teve um momento que ele conseguiu, evidentemente, não tô aqui querendo negar os feitos do Lula, mas pra mim sempre havia um limite muito grande no que o Lula poderia fazer. Sempre. E eu acho que exercer Que é o sistema de conciliação. por parte da esquerda, pra quem deseja realmente a ruptura com esse sistema, que faz o que faz com trabalhadores, na minha opinião, quem quer essa ruptura, tem que exercer a crítica ao Lula. Porque senão eu perco credibilidade. É isso que eu acredito. Sabe, falo assim com a maior... Mas assim, eu acredito isso fundo do meu coração, cara, isso que eu tô falando. Entendeu? Então assim, Agora, assim, se tiver 30 vezes Lula e Bolsonaro, eu vou votar 30 vezes no Lula. É óbvio. Né? Isso aí é uma coisa que eu acho que não precisava nem... entendeu? Eu acho que assim... mas eu acho que existem, por exemplo, assim, em termos de Banco Central, isso pra mim é o mais duro. Em termos de Banco Central, de ações do Banco Central, tem grandes diferenças entre Lula e Bolsonaro? Não. Não, agora, o Bolsonaro, ele é um cara que ameaça coisas importantes. Coisa, por exemplo, a organização do trabalhador. Né? Fala, tem que expulsar os comunistas, tem que matar, tem que fazer... Então, assim, evidentemente eu vou votar, se tiver 100 eleições, Bolsonaro, eu vou votar no Lula todas as vezes. Com pesar, eu vou votar no Lula. Você não fez campanha? Pro Lula? No final, eu botei no Twitter ali, fiz alguns comentários, escrevi uma coisinha com uma total falta de habilidade em escrever, e aí comentei no final. Dito isso, é Lula, né? Porque é isso, e é muito triste essa realidade da gente ter que votar no que sobra, mano. Sabe qual é? Tipo assim, e não tem mesmo... Porque no final também a eleição, eu não acredito que ninguém que vá estar lá, sabe? E isso me irrita no Lula também, assim, porque assim, o Lula tinha a faca e o queijo na mão, cara. Uma mobilização popular absurda quando ele é eleito. Na primeira vez? Na primeira vez. Uma coisa que eu acho que não se viu em nenhum lugar do mundo, porque geralmente você via de cima para baixo, né? Mesmo sendo de esquerda, de perspectivas de políticos e líderes e pensadores do partido muito mais elitizados, e isso descendo, que não é uma crítica direta a isso. Isso não tô falando que isso necessariamente é ruim. Mas o Lula, ele vem de baixo, mano. Ele vem do sindicato, de uma força... que é um gênio. Minha discussão... Você tá entendendo? Tipo assim, ela é quase outro departamento, né? Outro departamento, entendeu? Mas eu entendo todos os limites do Lula, que são muitos, né? Eu acho que esse governo é a síntese máxima disso. Total. Né? Calacrado até o... Então, assim, é isso, cara, sabe? Tipo, eu acho que é isso. A decepção... Tá muito difícil pra... É a política. Foda, tá? É foda, é maneiro a gente ver sujeitos como Chico Moedas, que a gente tem um
uma imagem daqueles caras, que é aquela zoação, das lives do Cazé, que mesmo lá nas lives do Cazé, ele de vez em quando solta umas coisas assim, né? Inclusive, comentaram aqui da questão dele ter convencido o Casimiro a votar no PCB lá nas últimas eleições. Isso é real, assim, eu não sei se real ele chegou a votar, porque ele não abriu exatamente isso, pelo menos eu não lembro. Mas é isso, o Cazé tava falando sobre Sofia Manzano na live dele, tá ligado? E esse espaço de um podcast pra trazer um sujeito como ele pra falar essas coisas, inclusive eu assisti anteriormente o podcast inteiro e assim, muito maneiro. Muito bom ouvi-lo. E o Desencontro tá aberto pra você, Chico. Vamos falar no Desencontro sobre política, sobre cinema, assuntos que sei que você gosta. Curtiram o vídeo?